Marcos Ensina e você aprende. Tudo bom? Vamos conversar um pouquinho. Um professor, essa semana passada, falou: Marcos, você não escreveu, não gravou vídeo sobre a questão do Lula, que o Lula falou lá sobre aquela questão lá do Israel, comparou ao Holocausto? Ô professor, você é professor de história, você tem que se posicionar. Marcos Ensina não é um canal de política. O Marcos Ensina é um canal de educação. Mas nesse caso é bom a gente fazer um paralelo aí. Vamos lá. Se ele perguntou o que eu acho, eu não acho nada. Eu não acho nada. Não cabe a mim discutir uma fala de um presidente da República, mas cabe posições históricas. Vamos lá? Primeira posição histórica: o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial, o chamado Holocausto, foi uma coisa tão monstruosa e tão bem arquitetada, até mesmo em um nível industrial. Por quê? Havia campos de concentração planejados, construídos como fosse uma máquina de extermínio, câmaras de gás. Não era no trem, tá? Como alguns políticos falam, levava pro trem, matava no trem. Não. Havia uma máquina industrial para matar. Uma máquina, tá? As câmaras de gás eram máquinas produzidas. Foram desenhadas, projetadas para esse fim. Indústrias alemães ganharam contrato para fazer tanto as câmaras de gás como os fornos. Bom lembrar isso. Então foi alguma coisa industrial. Professor, mas eu ouvi que também matava artesanalmente com tiro. Teve de tudo. O Holocausto no leste europeu, tá? Foi uma coisa assim, mais amador mesmo. Até não eram SS normais, eram soldados que eram padeiro, pedreiro, que a SS contratava essas pessoas lá na Alemanha como guardas ou PMs, e elas fizeram esse papel de extermínio. Sim, isso é verdade. Mas o que aconteceu assim de diferente então? Gente, foi uma monstruosidade. As pessoas que viram aquilo nem acreditaram no que estava vendo. A SS conseguiu fazer uma máquina de matança. Professor, mas tá morrendo gente na Palestina. Tá morrendo gente na Palestina, não vamos negar isso. Negar esse fato também é problemático, tá? Muito problemático. Qualquer historiador, qualquer comentarista, negar o que está acontecendo lá é problemático. Mas eu não vejo comparação. Eu não consigo ver uma situação com outra. O Holocausto é uma coisa, a Guerra de Gaza é outra. Não dá para comparar números também. Os números do Holocausto são superiores. Não vamos falar números porque a gente vai errar. Em Gaza são números menores, mas não quer dizer que esteja morrendo gente. É bom a gente lembrar disso, tá? Eu vou falar a minha experiência com o evangélico. O evangélico, em geral, tem uma tendência de proteger Israel por questões de promessa. Eu sei disso, eu até acredito nessas promessas. Professor, mas vem cá, professor, mas o judeu não acredita em Jesus. Se é cristão, eles não. Verdade. Mas é a nação da promessa. É a nação de ver o Salvador. Então a gente tem que esperar as promessas de Jesus, que está na Bíblia. Mas nós estamos falando de um governo ultradireita que está fazendo negócio lá. Professor, você está a favor dos terroristas? Não, ninguém está. Muito menos o governo brasileiro. O que o Hamas fez foi imperdoável, é terrorismo, é crime e tem que ser punido. É terrorismo, é crime e tem que ser punido. Acabou a conversa, tá? A gente não discute sobre isso, tá? Mas crianças estão morrendo idosos, estão morrendo mulheres, estão morrendo
homens com idade militar e até terroristas também. O grande problema é que esse pessoal não está separando, né? Não está separando, não sabe quem é quem. É uma guerra selvagem. Toda guerra é selvagem. Não, mas essas são pessoas lutando, um lado é armado, tá? O outro também, só que um lado claramente, são soldados, eles são fardados. O outro lado se disfarça de civil. E muita gente falava que eles iam ter muita dificuldade. Eu não vi dificuldade em Israel tomar aquelas cidades. O Hamas dizia ser tão poderosos e só ficou no dizia, porque não foi capaz de defender o seu próprio povo. Quem devia defender é eles que criaram esse problema. Tá? Mas, em vez disso, eles colocam as pessoas na frente para morrer. E eles fogem nos túneis, os líderes estão lá no Catar, lá no Egito, na Arábia Saudita, vivendo em hotéis de luxo, enquanto o povo leva bomba na cabeça. Ah, mas também não está certo levar bomba na cabeça. É verdade. Mas vamos esquecer que o Hamas ganhou democraticamente o poder na faixa de Gaza. Como assim, professor? Teve eleições lá atrás. Eles, o Fatah, que era outro grupo que também não é santo, foi expulso de lá, pelo Hamas. E todo mundo sabia o que era o Hamas. Ah, mas professor, isso justifica a democracia? Não. Vamos lembrar que Hitler também chegou ao poder democraticamente na Alemanha. Tá? Vamos lembrar que Mussolini também mais ou menos foi democraticamente. Teve a marcha lá e tal, né? Mas voltamos à fala do Lula. O Lula está errado em comparar duas coisas que não têm comparação. Esse ponto da fala dele, sim, eu critico, sim, ele está errado. Olha só que legal. Podemos e devemos criticar quem está no poder. Olha lá. Podemos e devemos. Porque você vota em quem você quiser. Mas ser devoto, não. Entenda bem a diferença. Você quer votar no cara? Beleza. É um direito seu. Ser devoto, não. Tanto para Jair Messias Bolsonaro como Lula da Silva. Os dois cometem erro. Agora você tem que ter sabedoria de colocar um dedo na ferida e falar, ele está errado. Então eu agora, tá? Para mim, eu não sou devoto de nenhum dos dois. E nenhum dos dois tem o meu voto. Nenhum nem o outro. Para mim, tá? Vou ser bem sincero. Só que, nesse momento, quem está no poder? Lula, ele errou. Ele errou de fazer comparação. Mas ele não errou de falar das mortes. Tanto que é verdade. Que muitos países estão pedindo cessar-fogo. Vai acontecer? Não sei. Tá? Mas Lula exagerou na medida? Exagerou. Só que ele precisava falar alguma coisa. Vamos pensar também que ele estava numa plateia lá, que é de negócios, né? Vamos abrir os olhos, não vamos falar besteira, né? Com árabes, sem querer que ele fizesse o quê? Que ele falasse, não, Zé, tá certo, tem que jogar bomba mesmo, são tudo terroristas. Tá? Os negócios do Brasil entram pro diabo. Para de ilusão, gente. Chega de ilusão. Isso era o que tinha que ter acontecido mesmo. Então, ele errou numa parte, mas no outro ele acertou. Tá? Não vamos ser devotos de candidatos. Tá? Marcos Ensina também é opinião. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa, queira que eu grave um vídeo, manda pra mim. Beleza, gente? Muito obrigado e não se esqueça, Marcos Ensina e você aprende!